Olá, paz do Senhor, esse é o seu canal EBD Viva. Nós vivemos aqui o que o profeta Abacuque pregou, que está registrado em Abacuque capítulo 4, versículo 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Toda semana nós estamos aqui para estudarmos juntos as lições bíblicas extraídas aí do livro texto, da Bíblia Sagrada, e aprendemos nessa escola, a escola dominical. Venha conosco aprender mais uma porção da palavra do Senhor, pois, como dissemos, o livro texto são as Santas Escrituras. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, Ministério IBES, em Vila Velha, liderada pelo pastor Levi Aguiar. Nós hoje chegamos à sexta lição do quarto trimestre de 2022, das lições da faixa etária dos adultos. O tema deste trimestre é a glória e a justiça de Deus, a igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Só um breve recado. Se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. E você que é inscrito, compartilhe o nosso material. Clique no sininho aí para receber em primeira mão o nosso material também, para que você seja abençoado e abençoe também outras vidas. Não se esqueça, então, de compartilhar o nosso material, para que outras vidas, então, sejam alcançadas, como eu disse. Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo, fixar o conteúdo da lição, que pela graça de Deus, nós, dirigidos pelo Espírito Santo, traremos mais uma porção, mais esse aprendizado para você. A linguagem é fácil, rápida, objetiva, clara, respeita os tópicos e os subtópicos da lição aplicada. E a dinâmica de cada lição também. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu ministério. Irmãos e irmãs, na lição anterior nós estudamos sobre um importante assunto, contra os falsos profetas. Vimos que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. E hoje, após o estudo da lição, você poderá responder, dentre outras, as seguintes perguntas. O que ficamos sabendo à luz das Escrituras sobre a ira de Deus? Quais são os agentes do juízo divino? Quais são os dois baluartes de Israel que tiveram suas orações intercessórias pelo povo atendidas? Por que a maioria não acreditava no juízo divino anunciado por Ezequiel? Quais os patriarcas citados na profecia como exemplos de justos que não teriam suas petições atendidas em favor do povo, mas apenas pela própria justiça deles? Estas e outras perguntas você pode responder ao final da lição de hoje, pois juntos nós estudaremos hoje a lição 6, a justiça de Deus, Aí, como dissemos, do quarto trimestre de 2022. Nosso texto áureo hoje está registrado em Salmos, número 18, verso 26, que diz: com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrarás indomável. A morte, a espada, a fome e a peste fazem parte do juízo de Deus revelados ao povo por meio do profeta Ezequiel, para a implacável justiça divina, a destruição do povo e o espalhamento dos israelitas pelo mundo. Verdade prática da lição de hoje: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Aprendemos que o justo juiz de toda a terra sabe separar o justo de um injusto, o joio do trigo. Chegamos à leitura bíblica da lição em classe hoje, que encontra-se em Ezequiel capítulo 14, versículos 12 a 21. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela os homens e animais.
Ainda que estivesse no meio delas estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas, alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que estes três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais? Hoje aprenderemos, ainda que a justiça divina traz justa retribuição ao pecado. Não podemos perder o foco do perigo do pecado. Deus é justo juiz. A natureza de sua justiça se revela no atributo de sua santidade. O pecado nos distancia da santidade divina. Os objetivos da lição de hoje, eles tratam de, número 1, identificar o juízo divino. Número 2, mostrar a petição que Deus não atende. E número 3, refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Irmãos, a palavra-chave da lição de hoje chama-se justiça. O profeta Ezequiel, contemporâneo do profeta Jeremias, do profeta Daniel, filho de Buzi, sacerdote, que significa desprezado por Javé, colocando seu nome no seu filho, Deus é minha fortaleza, este é o homem que Deus usou como atalaia de Jerusalém, Ezequiel. A introdução da lição de hoje. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, Aí na lição de hoje. Estaria o profeta partindo para o genérico, do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois dirigir a casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, traz o comentarista da lição de hoje, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. A lição transmitida por Ezequiel na obra Panorama da Bíblia da CPAD traz um subsídio da lição do mestre, e nós aprendemos que ao longo de seu ministério, Ezequiel explicou aos israelitas o significado da presença de Deus com eles. Quando o povo de Deus é fiel e anda humildemente diante dele, a presença do Senhor é uma fonte de bênção, de energia, de paz e de prosperidade. No entanto, quando o povo de Deus é desleal, rebelde e adúltero, a presença de Deus é algo terrível, porque significa julgamento e correção. Porém, por ser Deus misericordioso e compassivo, sua presença também significa perdão, salvação, restauração e esperança. Vamos ao tópico de número 1 da lição de hoje, sobre a identificação do juízo divino.
Uma leitura atenta aos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Desde o jardim do Éden, irmãos, Deus demonstrou ao homem não tolerar o pecado. E em Ezequiel 18:20 está escrito: em a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Subtópico 1. O discurso profético, à luz das Escrituras, nós ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo sem um aviso prévio. Em Amós, capítulo 3, versículo 6, tocar-se-á trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Deus avisa sempre. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Nós vimos aí na lição de hoje, o comentarista traz-nos várias referências. O perdão divino vem com um arrependimento, como aconteceu na cidade de Nínive, Jonas 3:10. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Deus é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não quer ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata de uma questão de justiça e de santidade. Como nos dias do profeta Ezequiel, hoje o mundo também não quer ouvir a voz de Deus, pois na atualidade o que a palavra nos diz, lá em 2 de Timóteo 3, de 1 a 5, está escrito assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Vamos para o subtópico de número 2, a primeira parte do oráculo. A expressão "quando uma terra ficar contra mim" pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, costumaz, que se recusa a ouvir a sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Está lá na lição de hoje, no versículo 13, né? Como isso é feito? A palavra profética esclarece que com carestia, fome e extermínio dos seus moradores e até dos animais, né? Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, junto com 10.000 no ano 597. Este homem estava lá na Babilônia, foi usado por Deus para avisar o povo de Deus lá no exílio. Subtópico 3, descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e que fertiliza as terras e os campos. Jeremias 5:24. Ao invés de obedecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal, irmãos. Está lá em Oséias 2:8. A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurada, para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez do alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado de epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas, no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia.
de modo que podemos afirmar e entender que esta palavra é profética e para qualquer nação e época. Os homens estavam cegos, atribuindo a deusa Aserá, a Baal, aquilo que Deus estava fazendo. Este homem de Deus estava tendo visões de Deus e Javé estava mostrando a sua majestade para Ezequiel. 4 seres viventes, cada ser vivente com 4 rostos. Um rosto semelhante ao rosto de homem na visão, né? Outra face parecida com boi, outro rosto de leão e outro de águia. Jesus nos 4 evangelhos é retratado em Mateus como rosto de leão, porque é rei dos reis. Em Marcos, Jesus é apresentado como rosto de boi, porque ele é o servo. Em Lucas, rosto de homem, porque o evangelho de Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. E João trata Jesus como águia, que é o próprio Deus, ou glória. Sinopse 1, Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Tópico 2, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel 2 situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, e também de Noé, de Daniel e Jó. Vamos ao subtópico 1, exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra atendendo a oração intercessória de Abraão. Isto se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e de rebeliões. Está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 11. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus também outras vezes. Ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. E Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Inspirados nestas experiências, os homens de Deus que oramos uns pelos outros, irmãos, oremos, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica e espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Intercedamos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. O apóstolo Paulo registra na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 19, o que se passou comigo resultará em uma libertação para mim, graças às vossas súplicas. Amados, oremos uns pelos outros. Subtópico 2, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a perseguição no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou a um ponto em que não havia mais retorno. Está lá registrado em 2 Crônicas 36. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. Né? Em 1 Samuel 16, 1, lá, o profeta Jeremias intercedeu pelo povo, em Jeremias 14, 21. Mas Deus endureceu, e a sua resposta ao profeta foi que nem mesmo se Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Hoje não é diferente. Existe um povo que precisa obedecer o ide de Jesus. Quando subiu ao céu, lá em Marcos 16, 15, ele deixou um mandamento, mandando-nos pregar o evangelho a toda criatura. Porque em Apocalipse 3:11, e o Senhor falando para a igreja de Filadélfia, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
e escreverei sobre Israel ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Subtópico 3. Quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos, está lá em Tiago 5,16. O comentarista nos traz que quando o homem ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, está lá em 1 João 5,16, é apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que aparta a fé e abjura o seu Deus. O povo tinha sido liberto do Egito por Moisés, Deus havia aberto o Mar Vermelho e agora o povo se apostatou de vez da fé. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Nesta lição, continuamos a estudar a segunda parte do livro de Ezequiel, que vai do capítulo 4 ao capítulo 24 e trazem o juízo contra Jerusalém. Sinopse 2. Na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende, e como aí Moisés e Samuel e os filhos de Noé, Daniel e Jó. Chegamos ao tópico 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo, o comentarista nos traz, em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. O subtópico 1 nos traz porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número muito maior de justos? Esta era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Este argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Versículo aí 14 e 20, lá na lição de hoje, né? Este povo idólatra, quando Moisés desceu do Monte Sinai, após 40 dias, estava adorando a bezerro de ouro. Agora, o povo novamente tinha se apostatado da fé e Deus não estava se agradando. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados aí da chancela e da autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová. Está lá no versículo 14 aí da lição de hoje. Ou, vivo eu, diz o Senhor Jeová, versículos 16, 18 e 20. Um breve comentário. O povo de Israel tinha uma falsa impressão de que, por ter o templo em seu território, que tinha a presença de Deus ali, né, que Deus era uma garantia de que Deus não destruiria nem deixaria o povo a ser destruído. Além disso, o povo cria, conforme Gênesis 18:33, se apenas 10 justos eram suficientes para Deus poupar a cidade. Por que destruiria Jerusalém então, com aquele quantitativo de justos? Mas estas eram, de fato, algumas razões pelas quais, como dissemos, né, eles acreditavam que o juízo de Deus, anunciado aí pelos profetas, né, não eram ali exequíveis. Subtópico de número 2, Noé, Daniel e Jó, né, versículos 14 e 20 aí. Por que Daniel? Há quem se surpreenda ao ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu
Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos por todo o povo, pois adoraram e serviram ao mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Está lá em Romanos 3:22. Vale a pena meditar no texto de Romanos 3:22 e a gente foi até o versículo 25. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a sua propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Deus é eterno, imutável. A sua justiça e misericórdia nos cobre, a antiga aliança aponta para o Calvário e traz no centro a mensagem do seu unigênito Filho, para nos redimir, para nos salvar das garras do inimigo de nossas almas. Oh, glória! Subtópico 3, o profeta Daniel. Nos últimos tempos têm surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São dois argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome que Ezequiel emprega, Daniel. Não é como Daniel usada no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes. Essa parte da lição, ela traz uma parte mais técnica, mais teórica. Porém, nós vamos ficar com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para transmitir para os nossos alunos na lição de hoje, focando na justiça de Deus, na importância de nós estarmos trilhando nos caminhos do Senhor, observando os seus estatutos, para que nós possamos ser salvos. E como nós fazemos para ser salvos? Crendo em Cristo Jesus, no sacrifício na cruz do Calvário que ele fez por nós. Então precisamos manter-se íntegro ao Senhor, mesmo em terras estranhas ou em outra nação. O exemplo tanto do Atalaia foi um baluarte nas mãos do Senhor, Ezequiel, e fez a vontade do Senhor enquanto viveu. Também observamos na vida destes homens de Deus que a Bíblia nos relata, irmãos, que vale a pena servir ao Senhor e andar nos seus santos caminhos. Sinopse 3, segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. É muito sério o que a lição nos traz. Antes da conclusão, nós podemos aprender na lição de mestre, traga aí uma porção retirada aí do comentário da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal da CPAD. Noé, Daniel e Jó foram grandes homens na história de Israel, renomados por seu relacionamento com Deus e por sua sabedoria. Nós podemos ver aí em Jó, capítulo 1, versículo 1. Daniel foi levado cativo durante a primeira invasão da Babilônia contra Judá no ano 605 a.C. 8 anos antes, Ezequiel havia sido exilado na época em que Ezequiel pregou essa mensagem que nós vimos. Daniel ocupava uma elevada posição no governo da Babilônia. Mas, mesmo esses grandes homens de Deus, não poderia ter salvado o povo de Judá, porque Deus já havia julgado a nação, né, devido à impiedade geral e o pecado da idolatria. Agora sim, a conclusão da lição de hoje. Concluímos na lição de hoje conscientes que
O enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante termos em mente que esse conceito, para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que o apóstolo Paulo, que justifica o pecador que crê em Jesus. Muito bem, vamos aqui ao nosso texto bíblico no final da lição de hoje. O nosso texto encontra-se em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 5. E olhei, e eis que estava sobre o cordeiro um monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas e cantavam um novo cântico, novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são que dentre os homens foram comprados como primícias, para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Muito bem, nós, na lição de hoje, aprendemos que Deus é longânimo, que Deus é misericordioso, porém Deus, Ele é justiça. E chegou o tempo do povo de Deus sofrer as reveses dos próprios pecados. Eles abandonaram a Deus. Nós vimos as lições anteriores que os próprios anciãos ali deram as costas para o altar e eles adoravam ao sol, aos deuses com Deus minúsculos, levavam ali prostitutas, as carpideiras choravam e ali animais foram desenhados nas paredes do templo e o povo estava adorando. Então, irmãos, nós precisamos ter consciência que hoje o nosso templo é o nosso corpo. O templo de Deus é o nosso corpo, Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Se nós profanarmos o templo do Espírito Santo de Deus, nós estaremos idolatrando. O que é uma idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, em nosso intelecto. Precisamos estar atentos, precisamos zelar pelo nosso corpo, que é o templo espiritual, para que Deus conceda para nós a coroa da justiça naquele dia, que está guardada para nós, aqueles que cremos no seu único Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados, Jesus Cristo. Pai amado, neste momento nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, aprendendo das suas verdades. Pai amado, a tua palavra é escudo, broquel. A sua palavra, meu Deus, ela é inerrante, ela é infalível e ela é inspirada por ti. Nós cremos em ti, exaltamos ao teu nome e pedimos a ti, Pai, uma bênção para todos os professores, alunos, superintendentes, pastores, membros, todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai, assistindo essa aula. Abençoa que eles possam ser ricamente, poderosamente abençoados. Pai, livra-os do mal, dá-lhes vitória, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus.